A mansão do Dr. Gustavo era um mausoléu de mármore e silêncio. Léo, seu único filho de 9 anos, vivia em um mundo impenetrável. Diagnosticado com autismo severo, o menino não reagia a nenhum som há anos. Gustavo, um empresário que acreditava que o dinheiro comprava qualquer solução, já havia contratado os melhores especialistas do mundo. Médicos alemães e neurologistas americanos trouxeram aparelhos caríssimos e terapias de última geração. Mas os laudos eram sempre os mesmos. Léo não tinha lesões físicas, mas sua mente havia decidido desligar o mundo exterior. O empresário vivia em uma angústia fria, observando o filho balançar o corpo no canto da sala, alheio aos chamados, às músicas e até aos gritos de desespero do pai, que já não sabia mais o que significava ser ouvido por quem mais amava. Tudo mudou quando Rosa foi contratada para a limpeza pesada da mansão. Ela era uma mulher de mãos calejadas e voz mansa, que trazia consigo o cheiro de sabão de coco e a sabedoria das ervas do interior. No seu primeiro dia, Gustavo foi taxativo. Não chegue perto do meu filho. Ele não suporta barulhos e, de qualquer forma, ele não ouve nada. Apenas limpe e saia. Rosa apenas assentiu com a cabeça, mas seus olhos, que já tinham visto muita dor na vida, enxergaram algo diferente naquele menino. Enquanto os terapeutas usavam fones de ouvido de alta frequência e tablets coloridos, Rosa percebia que Léo não precisava de estímulos eletrônicos, mas de algo que vibrasse na mesma frequência da alma humana, algo que a ciência muitas vezes esquece de medir em seus aparelhos frios. Rosa começou seu trabalho com uma discrição absoluta, mas nunca deixava de observar Léo. Ela notou que o menino parava seu balanço rítmico toda vez que ela passava o pano no chão com certa cadência. Não era o som que o atraía, era a vibração que subia pelas solas dos pés e percorria sua espinha. Em uma tarde em que Gustavo estava em uma videoconferência tensa, Rosa pegou um balde de metal e começou a esfregá-lo com uma esponja, criando um som metálico contínuo e profundo. Léo, que estava no outro extremo da sala, parou imediatamente. Ele virou o pescoço milimetricamente na direção de Rosa. Pela primeira vez em 5 anos, houve um contato visual, ainda que breve. Rosa não se assustou, nem chamou ninguém. Ela apenas sorriu e continuou seu ritmo, como se estivessem compartilhando um segredo. No dia seguinte, Rosa trouxe de casa uma pequena tigela de cerâmica e uma semente de cabaça. Enquanto Gustavo trabalhava, ela se sentou no chão, a poucos metros de Léo, e começou a girar a semente dentro da tigela, criando um som oco e orgânico que parecia imitar o batimento de um coração. Léo começou a engatinhar na direção dela, algo que nunca fizera com os médicos. Rosa não estendeu a mão, não forçou o toque. Ela começou a cantarolar uma melodia antiga, sem palavras, apenas uma sequência de vogais que vibravam em seu peito. O menino encostou as mãos nas mãos de Rosa, sentindo o tremor da voz dela. Seus olhos, antes vazios, brilharam com uma faísca de reconhecimento. Ele estava ouvindo, mas não com os ouvidos. Ele estava ouvindo com o toque, sentindo a música através da pele. A conexão entre a faxineira e a criança crescia em silêncio absoluto. Rosa ensinou Léo a colocar o ouvido contra as paredes de madeira da casa, enquanto ela batia levemente do outro lado, criando um jogo de códigos sonoros. Gustavo, focado em suas reuniões, não percebia que a revolução estava acontecendo sob seu teto. O empresário continuava gastando fortunas em remédios experimentais que apenas deixavam o filho dopado. Rosa, por outro lado, estava despertando o sistema sensorial de Léo usando a natureza. Ela levava o menino para o jardim e o fazia encostar o rosto no tronco das árvores para ouvir o vento balançar os galhos. Ela provou que o autismo não era uma surdez, mas uma hipersensibilidade que precisava de canais diferentes para ser acessada. O menino estava finalmente voltando para a superfície. Certa noite, Gustavo entrou na sala e flagrou a cena que os médicos disseram ser impossível. Léo estava com a cabeça encostada no peito de Rosa, rindo alto enquanto ela cantava uma música de ninar do sertão. O empresário ficou paralisado na porta. Ele sentiu uma mistura de ciúme, choque e uma esperança avassaladora que doía no peito. "O que você fez?" ele perguntou com a voz trêmula. Rosa levantou-se calmamente e disse: "Eu não fiz nada que o senhor não pudesse ter feito, patrão. Eu só parei de tentar falar com o silêncio dele e comecei a sentir o que o silêncio dele tinha a dizer." Gustavo caiu no choro, percebendo que sua fortuna o cegou para a simplicidade do afeto. Ele percebeu que a faxineira havia curado a alma de seu filho com nada mais do que paciência. O empresário decidiu colocar Rosa à prova diante dos médicos que cuidavam de Léo. Ele convocou uma junta médica e pediu que Rosa demonstrasse o que vinha fazendo. Os doutores, céticos e arrogantes, observavam com sorrisos de desdém enquanto a mulher simples se sentava no chão com o menino.
Rosa pegou uma bacia com água e começou a bater na borda rítmica, criando ondas que Léo seguia com os dedos. Quando ela começou a cantar, o menino repetiu a primeira nota, uma melodia perfeita que saiu de sua garganta pela primeira vez na vida. Os médicos ficaram em silêncio absoluto, as planilhas e diagnósticos tornando-se inúteis diante da evidência. Rosa havia encontrado o interruptor sensorial que a medicina tradicional ignorara por anos, transformando a vibração física em comunicação emocional direta. Gustavo, em um surto de gratidão e transformação, fez algo que chocou toda a sociedade local. Ele demitiu todos os especialistas e fechou sua principal empresa de logística para investir tudo em um centro de pesquisa baseado nos métodos de Rosa. Ele percebeu que o mundo estava cheio de crianças como Léo, presas em silêncios forçados por tratamentos frios. No entanto, o empresário também fez algo terrível. Ele revelou para a imprensa que os médicos haviam mentido sobre o estado de Léo para continuarem recebendo as mensalidades milionárias do tratamento. Ele expôs a máfia farmacêutica que lucrava com a desesperança de pais ricos. O escândalo abalou o país, mas garantiu que a verdade de Rosa fosse levada a sério. O dinheiro de Gustavo agora tinha um propósito sagrado: dar voz a quem não podia falar. Rosa foi nomeada diretora de métodos humanizados do Instituto. Ela, que antes limpava o chão, agora ensinava doutores a sentar no chão e ouvir a vibração da vida. Léo tornou-se um símbolo de superação, mas sua conexão maior continuava sendo com Rosa. Ele começou a frequentar a escola e a se comunicar através da música e da arte. O empresário Gustavo mudou radicalmente. Tornou-se um homem simples, que passava as tardes no jardim com o filho, aprendendo a ouvir o som das formigas e o crescimento das flores. A mansão deixou de ser um mausoléu e tornou-se um santuário de sons. O final chocou todos quando Gustavo decidiu doar sua mansão para ser a sede do instituto, indo morar em uma casa pequena perto de Rosa. A reviravolta final aconteceu 10 anos depois. Léo, agora um jovem talentoso, tornou-se um maestro de renome internacional, especializado em concertos para pessoas com deficiências sensoriais. Em sua estreia no maior teatro da cidade, ele não usou uma batuta convencional. Ele regeu a orquestra sentindo as vibrações do palco descalço, assim como Rosa o ensinara no jardim. Na primeira fila estavam Gustavo e Rosa, de mãos dadas como uma família escolhida pelo destino. O público ficou em choque quando, no final da apresentação, Léo falou pela primeira vez em público. Ele não agradeceu aos médicos ou à tecnologia. Ele olhou para a mulher de cabelos brancos na plateia e disse: "Obrigado, Rosa, por ter ouvido o meu silêncio quando ninguém mais acreditou que eu tinha uma voz." As câmeras de TV focaram no rosto de Rosa, que chorava com a simplicidade de quem apenas cumpriu seu dever. O empresário Gustavo, ao seu lado, era a imagem da redenção. Ele havia perdido seu império comercial, mas havia ganhado o mundo inteiro ao ver seu filho livre. O instituto fundado por eles já havia ajudado milhares de famílias a encontrarem a mesma ponte que Rosa construiu com um balde de metal e uma canção. A história provou que o autismo não é uma prisão, mas uma linguagem diferente que exige tradutores de alma. O final chocou todos porque mostrou que o verdadeiro milagre não veio de um laboratório de biotecnologia, mas do coração de uma mulher que o mundo tratava como invisível enquanto limpava o luxo alheio. A ciência teve que se curvar à sensibilidade. Artigos científicos foram escritos sobre o efeito Rosa, e o método de vibração sensorial tornou-se padrão em clínicas de todo o mundo. O empresário Gustavo, em sua velhice, escreveu um livro intitulado O Som do Coração, onde contava como sua faxineira o ensinou a ser pai. Ele revelou que o maior erro de sua vida foi achar que o poder estava no comando, quando na verdade o poder estava na escuta. Léo continuou sua carreira, levando música para os cantos mais remotos do planeta, sempre acompanhado pela lembrança da tigela de cerâmica e da semente de cabaça. A mansão, agora cheia de crianças correndo e cantando, era o testemunho vivo de que o amor é a frequência mais alta que existe. A última cena do vídeo mostra Rosa sentada em sua varanda, em uma tarde de sol. Ela segura um rádio antigo, mas não o liga. Ela apenas encosta o ouvido no aparelho e sente a vibração da música que vem de longe, do concerto que Léo está dando em outro continente. Ela sorri, sabendo que sua missão foi cumprida. O empresário Gustavo aparece com 2 xícaras de café, sentando-se ao lado dela em silêncio. Eles não precisam de palavras para se comunicar. O vínculo que criaram através de Léo é eterno. O choque final para o espectador é a percepção de que a verdadeira riqueza não se acumula, se distribui através do afeto. O vídeo termina com a imagem de Léo no palco, fechando os olhos e sentindo a vibração do aplauso de pé.
O legado de Rosa e Léo transformou a visão da sociedade sobre o autismo. O preconceito foi substituído pela curiosidade e pelo respeito. O instituto tornou-se um centro de excelência, mas mantinha a simplicidade original. Todos os funcionários, do diretor ao porteiro, tinham que passar uma semana aprendendo a limpar o chão e a ouvir o silêncio das salas vazias. Essa era a filosofia da faxineira, que pregava que só quem sabe cuidar da base pode entender o topo. Gustavo doou o restante de sua fortuna para garantir que o instituto fosse gratuito para sempre. Ele morreu em paz, sabendo que seu filho nunca mais estaria sozinho no mundo. Léo tornou-se o guardião dessa história, garantindo que o nome de Rosa nunca fosse esquecido. A história termina onde começou, no jardim da antiga mansão. Um novo menino, também autista e silencioso, está sentado no gramado. Uma jovem terapeuta treinada por Rosa se aproxima dele não com um tablet, mas com uma bacia de água e uma canção de ninar. O ciclo se repete, provando que a verdade descoberta por uma mulher simples é universal e atemporal. O final realmente chocou todos porque a solução para o mistério de Léo estava lá o tempo todo, escondida na humildade que o empresário ignorava. O silêncio de anos foi quebrado pelo som mais doce de todos, a esperança. A imagem escurece enquanto as notas de uma canção de ninar flutuam no ar, lembrando-nos de que todos nós só queremos ser ouvidos. A lição final que fica é que a inteligência do coração sempre supera a inteligência do bolso. Rosa nunca buscou fama ou dinheiro, mas acabou recebendo a maior recompensa que um ser humano pode ter: a gratidão eterna de um pai e a liberdade de uma criança. O empresário Gustavo, que um dia foi arrogante e cego, terminou seus dias como um sábio, ensinando que a vida é feita de conexões invisíveis. Léo, o menino que não escutava, tornou-se o homem que fez o mundo ouvir. A história da faxineira e do filho do empresário é um lembrete de que milagres acontecem todos os dias. Basta termos a coragem de mudar a nossa própria frequência para percebê-los. O fim é apenas o começo de uma nova melodia.